Polícia Federal investiga falsificadores de carteiras de pesca no litoral norte. A operação realizou 6 mandados de busca e apreensão em Penha e Balneário Pissarras. Atenção, motoristas! A autopista muda acesso a Itajaí. Quem vem do sul do estado e precisa acessar o bairro São Vicente, agora tem que entrar pela nova marginal. Vídeo mostra carro envolvido em colisão, trafegando na contramão. 3 jovens morreram e 3 ficaram feridos em acidente na BR-101, em Joinville. Polícia diz que vítimas do carro atingido estavam sem o cinto de segurança. Univale abre exposição Ressonância dos Traços. Mostra fala sobre os movimentos gerados pela música em Itajaí. E hoje, ao vivo, aqui no MCA Notícias, nós vamos conversar com o reitor da Univale, Mário César dos Santos. Entre os temas que vão ser abordados está a Universidade Comunitária, que teve a assinatura da presidente Dilma Rousseff. Ministério da Saúde inicia vacinação contra HPV para meninas com idades entre 11 e 13 anos. Em Itajaí, todos os postos de saúde foram abastecidos para aplicar a vacina contra o câncer de colo de útero. E está chegando ao fim a temporada de Transatlânticos 2013 e 2014 de Itajaí. Até o dia 22 de março, devem passar pela cidade 48.950 passageiros. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo. A cidade de Urubici, na Serra Catarinense, registrou 30 minutos de chuva de granizo. E tem também as notícias do esporte com Sérgio Mota. Esses são os nossos destaques de hoje. Boa tarde, terça-feira, 11 de março. O MCA Notícias já está no ar. Será que a combinação de design naval e artes plásticas da samba para Rodrigo Berlim deu certo? O artista plástico e também designer industrial por formação expõe este mês várias telas explorando o movimento, expressões e sentimentos gerados pela música. A exposição, chamada Ressonância dos Traços, é uma criação de Rodrigo e usa tinta acrílica aliada a traços diferentes para criar uma técnica capaz de passar movimento. As telas ficam expostas na Univale de Itajaí, instituição onde Rodrigo se formou, até o dia 28 de março, gratuitamente. O horário para visitação no hall da Biblioteca Central é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite e aos sábados, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Vale a pena conferir. E no dia 27 de novembro do ano passado, a presidente Dilma Rousseff esteve no anfiteatro da Univale e disse que a educação precisa ser prioridade no Brasil. A presidente falou sobre as universidades comunitárias. Mas o que de fato isso muda para os estudantes aqui da nossa região? Para falar sobre este e outros assuntos, nós vamos conversar agora ao vivo com o reitor da Univale, professor Mário César dos Santos. Boa tarde, reitor. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui e vir participar com a gente do MCA Notícias. Eu agradeço a oportunidade também, Luciana. É um prazer estar no convívio seu e dos seus telespectadores, para que nós possamos, talvez, trazer a resposta a este questionamento que foi lançado ao ar. Certo, então vamos começar, reitor. Quais são efetivamente, então, os benefícios da universidade comunitária? Bom, convém esclarecer que no sistema da legislação brasileira nós tínhamos a dicotomia entre público e privado. Só existiam as universidades públicas e as privadas. As públicas, aquelas que decorrem, que dependem do orçamento público, quer seja municipal, estadual ou federal, e as privadas, todas as demais que não dependem do orçamento. Estariam aí as confessionais, as comunitárias, as filantrópicas e as que têm fito de lucro. E havia necessidade de regular isso. Então, o projeto de lei que deu origem à lei que estabeleceu o marco das comunitárias, exatamente diferencia as comunitárias das públicas puras e das outras instituições que têm fito de lucro. Então, nós temos um marco regulatório hoje que identifica as instituições comunitárias, que normalmente não têm fito de lucro, que reinvestem junto às suas comunidades tudo que arrecadam e provém com isso um estudo de menor custo, porque basicamente só visa cobrir os custos.
A grande notícia, a grande inovação é que nós, universidades comunitárias, passamos a poder entrar e participar dos editais que destinam recursos públicos aos entes federais, às universidades públicas, federais, estaduais e municipais e agora também as comunitárias. Esta lei, que é do dia 13 de julho, que a presidenta teve na Universidade do Vale do Itajaí para anunciá-la ao Brasil como um grande projeto de inovação das comunitárias, considerando especialmente a maior incidência dessas instituições em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, essa vai provocar essa vantagem destas instituições poderem ter outra fonte de recursos que não somente as mensalidades e a prestação de serviço. E isso, evidentemente, reduz os custos e, ao reduzir os custos, pode propiciar a médio e longo prazo a redução dos custos das mensalidades para a nossa comunidade. Mas não existe ainda uma previsão de quando isso efetivamente deve acontecer, né? A pergunta da maioria dos alunos é justamente essa: vai haver e quando a redução do preço das mensalidades? Já em 2 editais que estão lançados para serem processados durante este ano, a possibilidade de serem apresentados projetos para que nós possamos, se os projetos forem aceitos, a receber os recursos e, com isso, ao receber os recursos, poder minimizar os custos, né? Porque todas as atividades da Fundação, por esse sistema, elas são custeadas com o orçamento próprio da instituição, baseado fundamentalmente na cobrança de mensalidades. Na medida em que nós possamos ter o aporte de outros recursos, é evidente que, em médio prazo, nós teremos possibilidade de revisar os custos dos cursos, das atividades de extensão, das atividades de pesquisa, dos laboratórios, das clínicas e, com isso, reduzir o custo final das mensalidades. Hoje a universidade oferece quantos cursos a quantos alunos? Nós temos uma comunidade acadêmica formada em torno de 26 mil alunos, sendo que mais ou menos 21.500 alunos nos cursos de graduação. Depois nós temos os 3 colégios de aplicação em Itajaí, Balneário Camboriú e Tijucas, e temos os cursos de pós-graduação, tanto o lato sensu, as especializações e os MBAs, quanto o estrito sensu. 9 programas de mestrado e 6 programas de doutorado. Então, universo de alunos em torno de 26 mil alunos. Presente no Multicamp, né, instituição Multicamp, com a origem como sendo uma fundação municipal, mas estando presente no Balneário Pissarras, uma unidade de pesquisa em Penha, em Itajaí, em Balneário Camboriú, em Tijucas, em Biguaçu, no município de São José e na unidade Ilha. No município de São José, nós temos hoje uma unidade também no Cobrasol, uma unidade importante, muito moderna, e também na unidade Ilha, no SC401, quase em frente ao centro administrativo do governo do estado. Reitor, no mês passado a Univale completou com uma grande festa 50 anos, meio século aí de histórias e também de conquistas para contar. Inclusive agora este mês vai ter uma reunião, uma sessão da Assembleia Legislativa dentro da universidade. De fato, o ensino superior de Itajaí completa 50 anos este ano, com diferentes datas. No dia 21 de março, quando a Assembleia Legislativa do Estado fará uma sessão solene para homenagear o ensino superior itajaiense, é o dia em que a portaria 5189 do então ministro da Educação, Carlos Santana, converteu a FEPEV, a conhecida FEPEV, na Universidade do Vale do Itajaí. No dia da implantação foi dia 21 de março de 1989. Portanto, estaremos no dia 21 de março de 2014, completando 25 anos de implantação da universidade. A nossa universidade, para concluir o questionamento antes feito, nós temos em torno de 43 a 44 cursos de graduação que, ao serem replicados em Itajaí, Balneário, Tijucas, Biguaçu, São José, acaba tendo mais 70, e Unidade Ilha, acaba tendo mais 70 ofertas de graduação. Interessante. E dias antes dessa festa, que foi comemorado aí o aniversário da universidade, o senhor foi reeleito reitor da instituição e agora, no dia 31 deste mês, vai acontecer a posse oficial. Quais são os planos, quais são as metas para os próximos 4 anos? Bom, são metas bastante simples, mas do ponto de vista de serem perseguidas e alcançadas com bastante objetividade. Ao longo do tempo, a universidade tem cada vez mais se consolidado na questão não só do ensino, pesquisa e extensão, como também na qualidade dos cursos. Qualidade que é reconhecida não só nas avaliações externas, mas especialmente na avaliação que o próprio MEC faz.
A Univale é a única instituição estadual que tem o IGC 4, nota IGC que só foi conseguido ao longo dos últimos anos pela Universidade Federal e pela UDESC. Então, UDESC, Universidade Federal e Univale são as únicas universidades catarinenses com IGC 4, numa métrica que vai da avaliação de 1 a 5. Como este IGC, esse Índice Geral de Curso, ele é um índice que ele é revisado anualmente por causa dos exames do ENAD, por áreas de conhecimento, a nossa perspectiva é que nós possamos, para além de termos uma estrutura cada vez mais sólida, que propicie, né, aos nossos acadêmicos, além de uma boa formação, uma boa inserção nas atividades comerciais, negociais, de serviços, né, na sua inserção profissional, também que nós consigamos sair do grau que nós estamos de qualidade para entrar no grau de excelência, que seria passar da nota 4 para a nota 5. Interessante, reitor. E essa semana, ontem à noite, na verdade, você inclusive participou de uma reunião na nova sede da Petrobras aqui em Itajaí e uma discussão foi levantada durante essa reunião. Os empresários da cidade querem brigar pelos royalties do petróleo. Foi uma reunião muito interessante, uma reunião itinerante na nova composição da diretoria da Associação Empresarial de Itajaí, na nova sede da Petrobras, um prédio ficou muito bom para as atividades da Petrobras, a sua unidade sul, que hoje é uma unidade importante no conceito das 9 unidades da federação, já é a unidade que tem a 5ª maior produção de barris de petróleo dia. E a questão toda é a seguinte, é que a definição dos royalties do petróleo da bacia Baraúna, que é a bacia que está hoje em operação na unidade de Itajaí, ela é para os municípios do estado de São Paulo. E isso porque a continuidade do território dos estados em direção ao mar não se dá através dos paralelos, que normalmente poderia identificar facilmente, né, a latitude, grau norte-sul e poderia identificar as linhas de projeção do litoral dos estados. Ela se dá através de linhas, essas linhas elas têm uma inclinação em razão do próprio litoral dos estados, de sorte que o litoral do estado de São Paulo e do estado do Paraná avançam nessas linhas, nessa projeção dessas linhas ao mar, avançam na área que, teoricamente, seria a área limítrofe do litoral catarinense. Se nós pegarmos o litoral catarinense e projetarmos nos paralelos, nós teríamos que, onde estão os campos, estão no litoral catarinense, evidência tal que o porto de Itajaí, a cidade de Itajaí, é o porto supridor, a cidade supridora de todo o apoio para a base de operação da Petrobras. No entanto, os royalties não vêm para Santa Catarina, estão indo para os outros estados, razão pela qual lançamos uma ideia de, já que em um determinado momento se brigou pelo petróleo brasileiro, lá na década de 50, e em 2002 brigamos pela que a Petrobras permanecesse em Itajaí, através de um grande movimento encetado pela Associação Empresarial. Agora talvez fosse hora de rever o critério, porque a Petrobras paga os royalties. A Petrobras cumpre a legislação, e a legislação, através da agência reguladora e do IBGE, define as linhas de inserção, e isso faz com que Santa Catarina fique de fora. Isso ainda vai provocar muita discussão, com certeza, reitor. Com certeza. Reitor, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no MCA Notícias. Uma boa tarde. Boa tarde. Fico à disposição sempre que necessário. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com o Sport News. É um instante e a gente volta já já.